Estamos diretamente aqui, ó, do estacionamento da Arena, ainda depois de assistir esse irreconhecível Grêmio que perdeu por 2-0 para o Sport Clube no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho 2025. A luta pelo octa, a busca pelo octa Campeonato Gaúcho está cada vez mais distante e provavelmente isso vai repercutir internamente dentro do clube, porque o que a gente viu aqui na Arena foi um Grêmio irreconhecível, posso dizer assim. Eu quero trazer para vocês os detalhes do que aconteceu no jogo e também o que aconteceu nos bastidores, porque eu acabei conversando com algumas pessoas, alguns dirigentes, e a gente conseguiu entender o que está faltando para poder engrenar nesse time. Então fica comigo aqui até o final, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, informação e agora uma análise do jogo do Grêmio. Para começar o jogo, no final da tarde, né, antes de começar o jogo, já veio a escalação do time do Grêmio com o Camilo no lugar do Dodi. E isso deixou a torcida eufórica, porque todo mundo estava preocupado se realmente o Dodi daria conta nesse time do Grêmio. E aí começou o Camilo no time, com o Pavão na esquerda e Kiki Oliveira na direita. O resto do time, todo mundo já sabe qual é. O detalhe é que, logo no início do jogo, tinha 6 minutos de jogo, a gente lembra exatamente do momento em que os jogadores do Grêmio, do Inter, num lance de dividida, pegavam a bola, se jogavam, agarravam, estavam amorcegando o jogo, como a gente se fala. E isso tinha 6 para 10 minutos de jogo, acho que não tinha 10 minutos de jogo ainda. E aí teve um outro lance, com 13 minutos, o Monsalve pegou a bola e deu uma amorcegada também, deu uma provocada lá. E o Bruno Henrique pegou a cabeça do Monsalve, segurou, chacoalhou e tal, e meio que causou um desconforto no jogo ali. E aí o juiz chamou a atenção do Monsalve. E antes ele não tinha chamado dos outros jogadores. Dos jogadores do Inter ele não chamou, e foram 3 lances. E nesse aí ele chamou. Bom, o que a gente pode dizer agora? Eu fiquei preocupado, porque quando o juiz começa a mexer no jogo dessa forma, faz com que os clubes, os jogadores dos clubes, fiquem um pouco desconfortáveis no jogo, e aí já perde a concentração. Talvez até isso tenha sido provocativo por parte do Inter, que é um time mais experiente, e o Grêmio, como eu já falei aqui anteriormente, está faltando a catimba. O Grêmio precisava ser malandro no jogo, e o Grêmio não foi malandro. E aí tem alguns lances capitais durante o jogo, que a gente pode entender. O Grêmio jogou no seu tradicional 4-3-3, só que com o Camilo na frente da zaga, o Vila Sante um pouco mais à frente e o Monsalve caindo para a esquerda. Pô, mas se o Monsalve caindo para a esquerda ele é meia, por que ele não está fazendo a função do meia, circulando ali próximo do grande círculo, entre o grande círculo e a intermediária da grande área? Por que ele não fez isso? Porque o Desábato, no caso, junto com o Quinteiros, pediu para o Vila Sante a compor aquilo dali, porque o Grêmio queria marcar o Inter sob pressão dentro do campo do Inter, para o Inter quebrar a bola e o Grêmio sair de novo, quando o Inter quebra a bola e sai para tentar deixar o jogador do Grêmio impedido, a bola quando sobra para o Grêmio, eles querem fazer aquela vertical, né, diagonal no caso, fazer aquele lançamento em diagonal, do lateral para o extrema, e aí pega o time adversário desajeitado na parte defensiva. Só que o Inter não estava desajeitado. O Grêmio teve alguns lances para poder sair pelos lados e conseguiu chegar na área, só que o Grêmio converteu em gol. O fato é que o time que o Roger montou, para quem lembra daquele Grêmio de 2015 que meteu 5-0 no Inter, lá aqui na Arena, e que o Douglas ainda errou um pênalti, o time do Inter é o mesmo. O esquema tático é o mesmo jeito de jogar. O Alan Patrick estava quase que um falso 9. E ele trotava em campo. Ele brincava de jogar futebol. O Alan Patrick brincou de jogar futebol. O Fernando aqui, ele joga que é um absurdo. Ele joga absurdo por quê? Porque os times já deixam ele jogar. Então, quando ele precisa marcar, ele dá um passo para trás e ele consegue fazer a marcação. Ele dá um passo para o lado e ele fecha o lateral. Porque o cara é inteligente. Agora, se tu fecha o time, tu marca esses dois, tu acaba com o time do Inter. Não, o Grêmio não fez isso. O Grêmio tentou, no abafa, fazer o Inter quebrar a bola, e o Inter não quebrava. Só que quando o Inter pressionava o Grêmio quebrava a bola. E é sempre pelas laterais, sempre na paralela. O Grêmio fazia isso. E aí ficava fácil pro Inter. O Grêmio teve 2 lances que quase fez gol. Teve oportunidade de fazer gol, não fez. O Inter, quando foi pro ataque, fez os gols. Aí tem um lance que é capital, que para mim assim, é fundamental na questão de tu analisar a questão do time do teu atleta. O Vila Sante estava escondido no jogo.
Tava lá papagaiando, levantando os braços, xingando, brigando, fazendo falta, mas ele estava escondido. Ele não ajudava no ataque e nem ajudava defensivamente. Hoje ele estava nulo no time. Estava se escondendo. Ele não participou do jogo. Ele participava para fazer esse tipo de lance. Mas teve um lance em que o Christian Oliveira, ele rouba a bola e joga ela em profundidade, na linha de fundo, para o João Pedro buscar, e o João Pedro desiste do lance. Ah, meu irmão, eu fiquei louco. Ali eu desisti. E já estou falando de 30 minutos do segundo tempo. Tem outros lances ainda que a gente pode discutir aqui e trazer para vocês. Mas esses aí foi fundamental. E quando ele desiste do jogo, eu fiquei, assim, decepcionado. Logo com o João Pedro. Porque eu sei que ele tem força para atacar e ele também tem força para defender. Mas hoje, para defender, quando entrou o Wesley, perdeu o João Pedro, acabou. O Inter faz 2 gols iguaizinhos. Eles fazem a triangulação e vão para a linha de fundo. Por quê? Porque o Grêmio perde a bola no ataque e aí o nosso lateral, que estava esperando a sua proteção, que era o Vila Sante, não tá. Na verdade, o lado do primeiro gol foi pelo lado esquerdo, né? O Lucas Oliveira, o Lucas sobe pela esquerda e aí ele perde a bola e o Inter joga a bola em velocidade. O time do Inter joga a bola em velocidade. Foi o Alan Patrick que começou, roubou a bola e começou a jogada. Ela sai na linha de fundo. Aí o Pavon vem correndo. Ele vem correndo e dá um carrinho. Cara, isso aí eu na escolinha. Eu só pisava na bola, deixava o zagueiro passar e ainda brincava. Foi na venda e não pegou o troco. É batata. Aí fácil, cruza pra dentro da área, gol. Não tem erro. O fato é que isso aconteceu de novo. O Pavon fez a mesma coisa, só que aí o atacante do Inter resolveu bater a gol e o Volpi defendeu. Mas no lado direito do Grêmio, quando o João Pedro perde a bola no ataque, o Vila Sante não voltou para correr para dar proteção. E ele era o cara de voltar para dar proteção. Por quê? Porque ele era o segundo volante. O Kiki Oliveira não era obrigado a voltar. Ele estava voltando depois do segundo tempo para ajudar. Mas por opção dele, não porque era a ordem do treinador. Ele fez por ele. E aí o João Pedro perdeu, bateu os braços, o Vila Sante não foi, e a gente tomou o gol na bola nas costas do nosso lateral. De novo. E aí teve esse terceiro lance que eu falei, quase que a gente toma 3 gols. E aí no segundo tempo, o Wesley ainda teve outro lance que ele quase faz. Nós escapamos de uma sacolada, de uma goleada que a gente toma aqui. O Roger quase que faz 5 aqui, facinho ele ia fazer 5-0 no Grêmio, tranquilo, assim como ele fez no Inter 5-0 em 2015. Eu fiquei pasmo. Agora eu vou contar para vocês os detalhes. Eu cheguei, terminou o jogo, e aí fiquei esperando, fui conversar com os dirigentes. Não falei com o jogador hoje, não, sem condições. E aí eu fui falar com o dirigente do Grêmio e perguntei: e aí? E nosso lateral? O que aconteceu? Isso porque eu estava na cabine, vocês podem ver no meu Instagram, e aí eu falei com eles assim, conversando com os torcedores, estavam voltando, né, descendo junto. E aí eu disse assim: tá, mas e aí, e o lance e tal? E eles reclamando: pô, o João Pedro, pô, o Pavon, horrível o Pavon não jogou nada. Eu disse: cara, o Pavon jogou. Ele errou no lance dele, na marcação. E ele não é um cara para marcar. Mas o resto que ele mandaram ele fazer, ele fez. Inclusive, ele saiu do lado esquerdo no momento e foi pro lado direito, porque o nosso meio armador, o Monsalve, não estava ajudando. E ele foi ajudar o Kiki Oliveira no lado direito. E aí onde o Grêmio teve mais alguma oportunidade de ataque, de fazer gol. Aí o detalhe. Aí todo mundo falando disso. Aí eu cheguei para um dirigente do Grêmio e perguntei: e aí, o nosso lateral, como que pode? Daí ele disse assim: Léo, não foi só ele. Faltou sangue nos olhos de alguns jogadores. Eu disse: tá, mas e cadê toda a pressão? Cadê toda a ideia? Cadê toda o que a direção apresentou? Mostrou para eles o que é o Grêmio, o que é um Grenal, o que representa vencer o Campeonato Gaúcho. Do nada assim, a gente não tinha ninguém representando o Grêmio. Inclusive o presidente fala sobre isso, né, na coletiva, que depois eu vou trazer uma análise para vocês do que ele falou, mas ele diz assim: faltou sangue nos olhos. E aí eu disse para ele assim: cara, faltou gremismo. Se eu sou treinador do Grêmio, e vou te dizer mais, se é o Roger treinador do Grêmio, qualquer outro, ou o Renato, o João Pedro sai daqui, quando ele desiste daquele lance, ele bota o Igor Serrote. Inclusive, já vou dizer para você, se fosse o Renato aqui, o Grêmio tinha perdido esse jogo. Então, no mínimo, um empate. Por isso que o Renato xingava o João Pedro o tempo inteiro na lateral, porque ele não volta.
E ele desistiu do lance. Não pode desistir do lance no Grenal. Não pode. Tem que tirar o cara na hora. Bota um terceiro zagueiro no caso. Bota qualquer outro jogador. Mas o cara que desistiu do lance no Grenal tem que sair fora. Bom, enfim. E aí ele me fala do sangue dos olhos. Aí eu fiquei pensando, mas tinha mais gente então. Ele tem. Tinha mais gente. É só tu ver. Não preciso dizer nomes. Tu vai olhar o jogo, assiste o jogo de novo, tu vai ver quem tava se escondendo do jogo. A gente já sabe. O que eu tenho para dizer para vocês. O Grêmio perdeu, é irreconhecível, não jogou nada do que jogou nos últimos jogos. A gente sabe que é um time em formação, que tem muito a crescer, mas ainda tá longe desses jogadores entenderem o que é o Grêmio. Eles sabem que o Grêmio é campeão do mundo, campeão da América, tem Grêmio, tinha um grande treinador, mas eles não sabem o que é isso aqui dentro. Eles não sabem e precisa ser apresentado. Chegou aí, dá um like, se inscreve nas notificações. Vem fazer parte, depois a gente volta.